como eu confio no teu amor, Pai, como eu confio no teu favor, Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Aleluia! Glória a Deus! Estamos felizes na presença do nosso Deus, que tudo pode. Glória a Deus! Aleluia! Agindo Deus, quem impedirá? Amém? É tão gostoso, é tão maravilhoso louvar a Deus, né? Como é satisfatório, né? Como isso satisfaz a nossa alma, o nosso coração, quando nós louvamos ao nosso Deus, quando nós adoramos ao nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ô Pai, poderosamente Deus, assim como o nosso irmão Tiago orou aqui, nós concordamos com ele. O Senhor venha falar conosco, Deus, às nossas mentes, aos nossos corações, trazendo-nos, ó Deus, a Tua palavra que nos edifica, que constrói, ó Deus, nas nossas vidas, que nos traz paz, que liberta, ó Pai, e que nos conduz, ó Deus, à Sua vontade, ó Pai. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, usa-me, Pai. Fale conosco nessa noite. Fale com a Tua igreja, ó Deus, e usa, ó Deus, o Teu servo, ó Pai, para que nós venhamos, ó Deus, absorver e aprender a Tua palavra, nós possamos viver segundo a Sua verdade, ó Pai. Ó Deus, toda armadilha do diabo, toda barreira do diabo formada, ó Deus, em nossas mentes, nós lançamos por terra agora no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, toda ação do inimigo, ó Deus, contra, ó Deus, um momento de louvor, um momento, ó Deus, de meditação da Tua palavra, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, porque nós queremos, ó Deus, somente a ação do Teu Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre este momento agora de culto. Deus, e que a Tua palavra, ó Deus, ache lugar nos corações, a Tua palavra, ó Deus, ache terra preparada, terra boa, Pai, para que possa produzir fruto. Agora, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti e Te damos graças. Amém. Aleluia. E amém. Glória a Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como é precioso, irmão. E junto, lado a lado. Amém? Versículo 9. E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o Filho amado em que me compraz. Amém? Então, indo Jesus ao rio Jordão, a palavra diz que ele foi batizado por João Batista. E logo ele sendo batizado, ele viu o Espírito Santo que pousou sobre ele em forma de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Tu és o meu Filho, no qual eu amo, e que traz prazer, dá prazer
a minha alma. Aleluia. O Pai que orgulha. O tema da mensagem de hoje é o Pai que orgulha. Glória a Deus. O orgulho aqui, meus amados, não é o orgulho de uma pessoa autocentrista, ou de uma pessoa que pensa só em si mesmo, de uma pessoa que é soberba. Não. Quando eu estou falando aqui do pai que se orgulha, eu estou falando do pai que tem prazer no filho que alegra sua alma, no filho que satisfaz o desejo do seu coração. Então o pai, olhando para o filho, observando o filho, ele satisfaz na sua alma, ele fica satisfeito, ele fica alegre no seu coração. Existe prazer no pai. Este é o pai que se orgulha do filho. E Deus é o pai. É o pai no qual nós queremos falar nessa noite. Como está escrito lá em Mateus capítulo 9, na oração de Jesus, dizendo: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Então, eu quero que você olhe para o Pai Celestial. Eu quero que nós olhemos para o Pai Celestial e nós venhamos entender ou buscar compreender o coração desse Pai que está nas alturas, desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero que nós venhamos ver um pouco daquilo que esse Pai nos revelou a respeito de si mesmo, acerca desse Deus poderoso que assume uma paternidade. Ora, se nós formos olhar aqui, Deus poderia ter assumido uma figura de um tio, ou de um padrasto, ou de um primo, ou de um amigo. Poderia ter assumido qualquer uma dessas figuras, mas não. Deus assumiu a figura de pai, porque pai, ele abrange toda a ideia de proteção, toda a ideia de um ente querido. O pai assume a figura de amigo. O pai também pode ser um irmão. O pai também pode ser aquela pessoa que você tem por estima mais próximo de você. E Deus, como pai, ele abrange toda a ideia de amor, toda a ideia de vida, toda a ideia de proteção. Mas para que nós venhamos entender esta mensagem, eu quero falar para vocês um pouco acerca do meu pai humano. Como eu cresci olhando e vendo a figura paterna na minha vida, para que nós venhamos compreender a ideia de um Deus que é o nosso Pai. E qual que é a importância e por que isso é importante? No Antigo Testamento, as pessoas, os relatos aqui, não veem Deus como uma figura de pai. E sim, quando falava-se de Deus, falava o quê? O Jeová Jiré, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, ou seja, o Deus que protege, o eu vejo, o eu grande eu sou. Mas quando Jesus manifestou-se na terra, veio como homem, ele começa a falar, agora não somente do eu sou, não somente do provedor, do Jiré, do Rafá, do Nissi, do Deus que sara, do Deus que cura. Ele vem dizendo: quando vocês orarem no seu quarto,
Orem assim: Pai nosso que está no céu. Ele chama Deus de Pai e nos ensina a chamarmos o nosso Deus de Pai. E Ele nos conduz, nos leva a orar dizendo: Pai nosso. Nosso Pai. A palavra fala que nós não sabemos como orar, mas há um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, dizendo: Abba, Pai, que quer dizer Paizinho, Paizinho. Mas para que compreendamos, para que venhamos entender, eu quero falar do homem pai, do meu pai, da minha experiência como filho, olhando para o meu pai, Sebastião Antônio da Silva. Um homem que nunca foi perfeito. Um homem que sempre falhou em suas ações. Embora querendo acertar, embora buscando acerto. É um homem que cometeu erros e ainda comete erros. É um homem que não é perfeito. Porém, eu como filho, eu bato no peito dizendo: é o meu pai. E porque eu, pastor Jefferson, bato no peito e me orgulho no sentido de satisfação, de prazer. Por que isso? Porque eu vi algo em meu pai que vai além da compreensão daqueles que estão à minha volta. Eu vi algo ao meu pai que está além das imperfeições, está além das falhas, está além dos erros que ele cometeu e comete. Eu vi e vejo algo em meu pai que satisfaz o meu coração, que dá prazer ao meu coração. Pois bem, deixa eu contar um pouco da minha vida com meu pai. Talvez da minha e dos meus irmãos, o pastor Eliel que está aqui. Desde o meu nascimento, ou que eu entendo por gente, eu sempre vi uma expressão de amor do meu pai, uma expressão de cuidado. E eu posso trazer alguns relatos que me vêm à memória. Me lembro quando criança ainda, em uma determinada época, não sei se o pastor Eliel lembra disso, em que uma das minhas irmãs, coando um café, deixou uma água fervendo, caiu em minha cabeça. Lembra disso, pastor Eliel? Você lembra? Mais ou menos. Eu lembro que caiu, e como uma criança, eu acredito que eu tinha por volta de 3 anos de idade. Por volta disso, 3 anos de idade. Eu chorei muito, porque é algo quente, embora era bem cabeludo, né? Acreditem se quiser, até na minha testa tinha cabelo, né? E os pais deixavam o cabelo da gente virar aquela moita. Queimou. E quando eu estava chorando, eu lembro que o meu pai me pegou compadecido. Ele pegou um lenço, como todo bom assembleiano, sempre andava com lenço, enrolou na minha cabeça, me pegou pela mão. Nós morávamos na cidade de Caranaíba, aqui em Minas Gerais, e foi andar comigo na rua para que eu me distraísse. Talvez ele, como pai, ele não viu o que aquele momento ia gerar na minha mente, ia gerar no meu coração. Ali eu vi que era um homem que estava pronto para me pôr no colo. E se possível fosse tirar toda a dor do meu coração.
toda a dor física e da alma. Ele faria o possível. Lembro-me também que ele levava nós em Ribeirões, pastor Eliel, agora ele vai lembrar certamente, e ele levava a gente para nadar, e ele nadava e punha a gente nas costas dele. Você lembra disso, pastor Eliel? E muitas das vezes mergulhava e ia nadando com a gente nas costas, porque éramos crianças bem pequenos. Ali eu via que era um pai que estava pronto para se relacionar conosco, que participava da nossa atividade na infância, que era um pai que brincava com a gente, que era um pai que não estava simplesmente preocupado em levar comida para casa, em pôr comida em casa. Isso também, mas muito mais, a relação de carinho. Ele nos ensinava o prazer de estar em família. Muitas das vezes ele brincava com a gente de lutinha, e o meu pai sempre teve um pezão 44, e ele prendia nossa mão no dedo dele. E aquilo como criança, imagina, irmãos, uma criança de 4, 5, 6, 7 anos, eu lembro que a fase que nós passamos, tivemos mais esse tempo com ele. E aquilo ali para mim, o Eliel, lembro que o Eliel, o Ismael, era uma festa, era uma bagunça. Às vezes ele vinha e mordia a nossa testa, lembra disso também, Eliel? E a gente abria o bocão porque doía, e ele tem uns dentão também, ficava a marca na testa, mas não demorava muito, a gente estava lá de volta, brincando com o meu pai, porque era prazeroso. A gente via essa ideia de cuidado. Às vezes a gente chorava no momento da brincadeira, mas logo queria estar ali de volta com ele, queria estar com meu pai, queria se divertir com meu pai, sabe, estar perto. E nós vivemos uma vida assim, com essa relação de proximidade com meu pai. E um dos momentos que também me chocou olhando para o meu pai, dentre outros momentos, mas eu vou voltar um pouquinho ainda na infância, como eu via o meu pai. Às vezes, isso é normal, a mãe da gente serve o almoço e a comida vem como? Acabou de fazer o almoço, vem? Quente! E eu como filho, ô pai, esfria a comida para mim, pai. Uma criancinha, o meu pai pegava a comida, ia esfriar, sabe como ele esfriava, irmão? Não, soprava não, ele enfiava na boca, e enfiava na boca, esfriava e punha na boca da gente. Aquilo para mim era uma delícia. Papai. Era maravilhoso, sabe? Era o meu pai, você está entendendo? De repente, para alguém da saúde, da higiene, fala, não, mas que erro. Mas ele errava, mas querendo o quê? Cuidar. E isso foi gerando em mim memória boa, lembranças boas. Eu lembro que quando ele ia capinar, irmãos, pastor Eliel deve lembrar disso também, ele suava muito, meu pai. Suava muito, ele tinha uma mania de fazer assim, ó. Ô irmãos, com isso aqui, ó, quando ele fazia assim, ó, dava para encher um copo de 300 ml de suor. Sinceramente. Oh, pai. E outra coisa, e eu olhava tudo que eu via do meu pai, eu observava e achava o máximo. Talvez os irmãos, olha, agora falam, nossa, que nojento. Para mim não era o máximo. Meu pai era um fortão, era um super-herói. Aí, irmãos, ele ia capinar e, lógico, ele precisava muito de capinar essas coisas. Eu acho que quando a mão dele sentia um pouco, eu acho que é esse o momento, ele, sabe? Sim. Aquele cuspe que vem cá do fundo, na mão. Já você ouviu seu pai fazer isso, Cheio? Você já fez isso? Também.
na mão, cuspia e esfregava. E eu aprendi a fazer isso também. O pastor Eliel sempre já fez. Eu aprendi a fazer isso também. A minha esposa está aqui menos. Não é menos não, irmãos. Eu estou mostrando a minha relação com o meu pai. Como eu via o meu pai. E o cuidado que ele tinha comigo. E quando eu olhava para o meu pai, eu aprendia com ele. Eu falei aqui no início o quê? Que ele era um homem falho. Falhava ainda? Falha, um homem que erra. Ele não era perfeito, mas era o meu pai. E que é ainda. E que eu olhava e olho para ele e vejo o amor, o cuidado do meu pai. Voltando agora na adolescência, morávamos no Santa Cecília, em Belo Horizonte, no ano de 1994. Lembra, Léo? A Copa do Mundo foi um ano especial para nós. Você sabe por quê, Léo? Lembra por quê? O pastor Eliel quase morreu no hospital. Quem conhece o Hospital Baleia? Depois do Hospital Baleia, não sei se tem ainda, tinha um hospital lá também. Eu acho que o nome era outro. O Eliel internou ali naquele hospital com água na preula. E os médicos não descobriam, não é isso? Tratava como pneumonia. Todos nós lá, tuberculose. Eu, o Eliel e alguns lá em casa, nós demos tuberculose. Só que o Eliel e a Kel ficaram pior. Mas a Kel logo melhorou, saiu do hospital. E o Eliel ficou no hospital. Ele sempre foi gordinho. O Eliel até lembrou esses dias que eu chamava ele de gordinho, deixava ele nervoso, chamando ele de gordinho. Logo, ele ficou magrinho. E uma dessas vezes que nós estávamos visitando ele, irmãos, eu lembrei disso esses dias. Eu chorei, minha família, minha esposa, meus filhos não viu. Eu chorei. Por quê, meus irmãos? Eu sempre vi o meu pai como um homem forte, que nunca chora a não ser na presença de Deus, porque ele sempre foi um servo de Deus. Então era comum eu ver ele chorar na igreja, na presença de Deus, em oração. Mas eu nunca tinha visto o meu pai chorar em uma situação em que se machucasse, em uma situação qualquer. Porém, um desses dias, nós vindo do hospital, eu lembro que estava eu, meu pai e minha mãe, vindo do hospital. O meu pai sentou nas cadeiras à frente no ônibus, e eu sentei uma cadeira atrás. Eu vi o meu pai virar pela janela e o meu pai chorava como uma criança. Até então eu não tinha entendido a situação do Eliel. Mas quando eu vi o meu pai chorar, nós tínhamos 15 anos. 15 anos. Quando eu vi o meu pai chorar, eu vi o desespero de um pai por seu filho. Eu vi o amor de um pai por seu filho. E eu vi que o meu pai, nesse momento, eu vi que ele daria a vida dele pelo Eliel. Eu vi que ele trocaria a vida dele pelo Eliel. E eu vi que o meu pai não era aquele super-homem, que era um homem que chorava sim, porém, pelo filho que ele... Veja, irmãos, eu estou falando de um pai que orgulha. Eu estou falando de Deus. E eu estou falando do meu pai, que é um homem imperfeito, para apontar para Deus, para mostrar o nosso Deus eterno, que é o nosso Pai. Então, olhando para o meu pai, naquele momento, eu lembro que naquele dia, a minha alma chorou junto com o meu pai, porque até então eu não tinha entendido a situação do Eliel, mas quando eu vi o meu pai naquela situação, o meu pai em lágrimas,
Sabe? Eu entendi a situação do Eliel. E hoje eu compreendo mais ainda que ele, para mim, foi e é o pai perfeito. Talvez como esposo, como amigo de Cicrano, de Beltrano, não, mas como pai. Ele foi e é o pai perfeito. Porque, como pai, ele me conquistou. Como pai, ele me amou. Como pai, ele procurou cuidar de mim. Ele não tinha necessidade, talvez como alguns pais por aí. Não estou querendo julgar, mas eu quero apontar para Deus. Eu estou usando a figura do meu pai, um ser imperfeito. Talvez alguém que conheça ele aí vai falar: não, o Jefferson é doido, Sebastião não vale nada. Talvez não pode valer para Beltrano e Cicrano, mas para mim, como pai. Outra coisa que eu via no meu pai, muitas das vezes, no trabalho, ele trabalhava em metalúrgica, serviço pesado, serviço que não é fácil. E nós adoecíamos. Então, antes de ir para o trabalho, ele passava a noite com a gente em fila de hospital. Até que amanhecesse, que os médicos dessem uma ficha. Não sei se os irmãos lembram, se hoje é ruim o nosso sistema de saúde, antes era pior ainda. Aí a minha mãe chegava para o meu pai ir para o trabalho. Passava a noite toda acordada em favor de um filho que estava doente. Ele passava a noite acordado para ir para o seu trabalho logo depois em que minha mãe rendia ele, ficava com nós. Eu estou, amados, querendo apontar para Deus. Ele dedicou como pai. Você está entendendo? Ele é o meu herói por causa dessas coisas que eu relatei, mínimas coisas e muito outras mais. E quem foi o meu herói? E quem é o meu herói como homem? O meu pai e um ser imperfeito. Agora, se o meu pai, sendo imperfeito, se o meu pai, sendo falho com todas as suas limitações, foi capaz de me guiar, foi capaz de cuidar de mim, meus irmãos, foi capaz de me educar, foi capaz de amar-me, foi capaz de esforçar-se ao máximo para que hoje eu estivesse aqui. Quanto mais o nosso Deus, quanto mais o nosso Deus que é o nosso Pai, se esforça por nós, sendo Ele perfeito. O nosso Pai Celestial, Ele é imperfeito, Ele não falha, Ele não erra. No cuidado dele, na dedicação dele, ele não erra. No zelo dele, ele não erra. Ele não erra. Mateus 7:44. Sendo, pois, o homem mau, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Mateus 7:44. Sendo os homens maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas se pedirdes a Ele, crendo. Agora, amados, eu quero falar do olhar de um pai. Agora, com vocês, eu como pai, eu quero olhar para o meu filho Davi, para a minha filha Thalita, e mostrar a vocês o olhar
de um pai para com seus filhos. Primeira coisa na minha relação com os meus filhos. Primeira coisa, eu sonhei com eles. Eu sonhei em tê-los. Eu desejei ter os meus filhos. Eu projetei na minha mente, no meu coração, conceber, ser pai das duas crianças. Na verdade, sendo um homem falho e imperfeito, eu sonhei em ter 6 filhos, como meu pai teve. Mas Deus é soberano, é o Pai eterno e perfeito, sabe das minhas limitações. Amém? Das suas e das nossas. Mas eu, como pai, eu sonhei, eu desejei o Davi Azaf, eu desejei a Thalita Emanuele. Agora, olhando para o nosso Deus, Pai eterno, soberano, Ele também sonhou com você. Ele também te desejou. Ele te projetou. Ele arquitetou você. Ele, sendo perfeito e eterno, Ele trouxe eu e você, Ele nos trouxe à existência, segundo o que? O desejo do seu coração, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Se eu, homem, sendo falho e imperfeito, eu tive condição de desejar ser pai, desejar ter 2 crianças, quanto mais o nosso Deus eterno e poderoso desejou, sonhou, projetou ter eu e você, nos trazer à existência. Eu lembro que até no nome do Davi e da Thalita nós tivemos tanto zelo, eu como pai tive tanto cuidado. Sabe, Elaine, eu não queria pôr neles qualquer nome. Você está entendendo? Eu não queria pôr Mateus. Eu não queria ter Lucas, porque o nome soa bonito, porque é fonética que fala. Fonética é bonito, a forma de falar. Não. Eu queria que o nome deles fizesse sentido na vida deles. Muito tempo da minha vida eu questionei comigo mesmo, embora é lógico que a minha família, meus familiares, o Eliel mesmo não sabe disso, o porquê o meu nome era Jefferson. Que sentido tinha? Nome Jefferson não é bíblico. O do Eliel é bíblico, o do Ismael é bíblico, até o da Mara é bíblico. O Daquel, tá bom, o Daquel vem da minha avó, né? Mas o meu, falar, meu Deus. Aí um dia desse para trás aí eu falei, eu vou ver o significado do meu nome, não é possível, ele não é bíblico, mas de repente ele é, né? De repente ele veio lá, a raiz dele, e, oi? Tem um parente lá da Bíblia, né? E quando eu fui olhar a origem do meu nome, ele é de origem inglesa, né? Óbvio, Jefferson, viu, Sheila? Você sabe o significado do nome do seu filho? Jefferson. E qual é? Mas é forte. Jefferson. Vem do nome inglês, que é Jeffrey, né? Do nome Jeffrey, que veio da terra da região que surge lá, de uma região da Europa lá, de uma ilha que chama, que vem de Jeffrey ou Godfrey, mas é porque é tudo em inglês, irmãos, mas o significado, o sentido é de uma região de paz, de uma terra de paz.
aí o significado, o nome de paz, o nome Jeffrey, foi tomando maiores conotações, maiores significados, que foi tomando o sentido daquele que promove a paz. Não só que veio, ou região de paz, mas daquele que promove a paz. Então, Jeffrey tem esse sentido. O som do inglês é filho. E o português, como nós brasileiros fazemos, aí ficou de Jefferson, foi para Jefferson, que quer dizer o filho daquele que promove a paz. Amém. Mas viu, Sheila? Então é forte, para promover a paz. Eu estou falando aqui, irmãos que estão em casa, porque a irmã Sheila, o filho dela é meu xará também, é Jefferson. Entendeu? Então o significado é esse. E quando eu pensei nos meus filhos, eu pensei até no nome deles, eu pensei, falei, meu Deus, eu quero algo que dá sentido para eles. Primeiro eu pensei em Davidson, aí a minha esposa, porque eu queria que filho, pôr o filho no Davi. A minha esposa, não vou gostar desse nome, não sei que tem. Eu falei, então tem que ser Davi. Davi Asaf, não, Davi Asaf tá bom. Aí o significado de Davi é amado. Eu queria que isso fizesse sentido na vida dele, amado. Você está entendendo? Aí veio a Thalita Emanuele, que quer dizer menina. Eu falei, tem que ter o Emanuele, né, amor? Tem que ter, amor. Porque, menina, Deus é conosco. Menina, Deus é conosco. Davi é aquele que é amado. Agora os irmãos que estão aqui conhecem bem esses meninos. Vê se esse Davi não é amado, irmão. Glória a Deus. Gente, se a pessoa não amar esse menino, eu desconfio. Está entendendo? Imperfeito como todo e qualquer ser humano. Mas, olha, irmãos, eu como pai, eu quis dar sentido ao nome do meu filho. Agora nós olhemos para Deus, quanto mais o nosso Pai Celestial. Há um nome para cada um de nós reservado lá no céu. E com certeza Deus escolheu nos mínimos detalhes o meu nome, o seu nome, o nosso nome, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Se eu, Jefferson, sendo humano e falho, eu preocupei em dar aos meus filhos um nome que fizesse sentido, que acrescentasse valor a eles, quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Estão entendendo? Eu posso falar também do nascimento desses meninos, desses dois meus filhos. Eu estou trazendo os amados a uma ótica de pai. Nos últimos dias a gente tem até vivido uma sociedade que tem aprendido ou levado a gente não pensar tanto no valor que tem um pai, né? E eu não estou aqui para dizer que um tem valor, outro não. Estou querendo trazer a pessoa de Deus, que é o nosso Pai. O olhar de Deus para conosco. Por isso o tema da mensagem é o Pai que orgulha, que se orgulha. Deus tem orgulho de mim e de você. Deus tem prazer em nós. E o prazer não é desde agora, não. O prazer é desde a eternidade. Por isso Ele nos trouxe a existência. A minha esposa, grávida de ambos os filhos, o Davi e a Thalita ainda no ventre da minha esposa, eu conversava com eles. Eu não via o Davi, ele estava lá. Entendeu? Nem na ultrassom, nem um borrãozinho assim. O médico fala que aquilo era um menino. Até hoje eu não sei se era um borrão lá. Né? E os pais veem, né? Ah, é um menino, é homem. Né? E com pouco passa, não, é menina. Mas não tem problema, né? É assim. Então, eu conversava tanto com Davi quanto com a Thalita. Porém, com Davi eu tive uma experiência diferente. Que quando ele nasceu,
o parto foi muito difícil porque foi fórceps. É isso assim que fala mesmo? Ele estava dormindo. Porque o Davi dormiu, que ele estava dormindo. Ele já estava quase 10 meses já lá. Gravidez de elefante. Você só olhava assim e falava, esse menino vai nascer, mas não, ele está dormindo. Aí o médico teve que tirar ele. Não foi cesárea, foi fórceps. E ele machucou muito, né, coitado, viu, filho? Pode, né? Pode dormir muito não. O médico machucou e ele, chorando. E eu vendo toda aquela situação que eu participei do parto dos meus filhos. E o médico, pai, vem cá, olha aqui, pai. E eu falei, filho, não chora não, filho. Irmãos, o menino parou de chorar, irmãos. Com o olhinho fechado, ficou rodando a cabeça, me procurando. O médico ficou, ó pai, ele está te procurando. Ele reconheceu a minha voz. Sabe o que quer dizer isso? Deus tem prazer em conversar com você. Deus tem prazer em falar com você. Talvez nós somos como aquela criança que está dentro do útero da mãe. Não conseguimos ver Deus, mas nós podemos ouvir a sua voz e reconhecer a voz dele. Tanto o Davi quanto a Thalita, quando eu conversava com eles, eles ainda no útero da minha esposa, eles se mexiam lá dentro. Eles movimentavam lá dentro. Tá? E Deus, como o nosso Pai, Ele está falando comigo e com você. Ele preocupa em comunicar-se conosco. Mesmo Ele sabendo que nós não podemos ver Ele ainda como Ele é. Mesmo Ele sabendo da nossa limitação. Ele sabe que nós podemos ouvir a voz dEle, reconhecê-lo e adorá-lo. E movimentarmos no útero da terra e mexermos. Está entendendo, amados? Sim. Sim, amém, glória a Deus. O Davi e a Thalita nunca foram perfeitos e nunca serão. Nunca foram. O Davi, tanto ele quanto a Thalita têm experiências. Nós temos experiências que algumas vezes eu tive que dar uma varada neles, né, Thalita? Né, Davi? Eu tive. O Davi ainda, bebê ainda, chorando muito. E eu lembro que eu peguei ele no colo e ele chorava. E ele começou a bater a cabeça e remexer e bater. Eu lembro que eu falei, oh meu Deus do céu, como é que eu vou, Deus, corrigir esse menino? Ele é bebê, Senhor, mas o menino é pro lado, irmão, cabrito. Aí eu peguei ele, abracei bem forte, encostei a cabecinha dele aqui, o corpo dele. E travei ele, as mãos, as perninhas, com muito cuidado, mas eu travei, não deixei ele mexer nenhum músculo. Segurei, ele chorou. Depois, nunca mais ele fez isso. Nunca mais, né, Davi? Davi fez isso. Cada filho é cada filho, viu, irmãos? Com a Thalita eu já não consegui usar esse método. Né? Os nossos filhos, cada um tem a sua particularidade. Com a Thalita eu já não consegui. Então isso é particular. E isso mostra a Deus, que Deus conhece cada um de nós, o nosso particular. E Ele trata com cada um de nós conforme nós conseguimos suportar e entender a didática dEle. Está entendendo? Essa didática funcionou com Davi ainda bebê, mas com a Thalita não muito bem. Está entendendo? Não muito bem. Mas com Davi funcionou. A ótica de um pai imperfeito. Se um pai imperfeito procurou dar correção ao seu filho desde bebezinho, o Davi gostava muito de enfiar objetos em buracos.
buracos. Tomada também, qualquer buraco. Tem gente que enfiou até no ouvido dele. Foi papel, amor? Papel. Nós tivemos que parar lá no João 23 com ele. Ele amava fazer isso. Ele ainda bem pequenininho, se arrastando. Tinha um computador lá em casa que ele enfiava o lápis no negócio, estragava. Eu tinha que desmontar e tirar. Eu falava, Davi, não faz isso. Não. Eu aprendi com a Nani, né? Super Nani, não. Não posso falar, não faz isso. Eu falo só não, Davi, não. Certo dia eu tive que pegar o lápis que ele estava enfiando e bater no dedinho dele. O menino chorou, irmão, mas nunca mais enfiou. O negócio lá no computador, sabe? Nunca mais enfiou o negócio no computador. Está entendendo? Eu dei a ele o que ele precisava para ele entender, já que ele não entendia. Agora o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é soberano. Você acha que muitas das vezes nós estamos passando situações na nossa vida que dói? Você acha que não é Deus lá batendo com o lápis no dedinho do Jefferson, porque o Jefferson está insistindo em enfiar o negócio no computador? É. Mas às vezes o Jefferson é teimoso, ele não enfia mais no computador. Ele passa a enfiar agora na tomada. Não mais o lápis, eu vou enfiar o garfo na tomada. E isso faz escondido do pai, da mãe. Porque o menino, ele tem essa sina, ele tem esse negócio. Só que num certo dia, minha esposa escutou só um estouro, tof, o menino caiu no chão chorando, os garfos torto. É a chave da porta. Foi a chave, né, amor? A chave queimada. Foi a chave, não foi o garfo, a chave, pretinha. Levou um baita de um choque, irmãos. Voou longe. Às vezes Deus deixa nós sofrermos a consequência. No meu caso, não foi que nós deixamos, a gente não viu. Mas o nosso Deus é aquele que vê tudo e sabe as consequências de tudo. Ele fala assim, não vai matar não, mas eu vou deixar. Né? Não vai matar, mas vai aprender. Agora, não satisfeito, ele enfia a bucha de papel no ouvido. De uma forma que ninguém consegue tirar. E por quê? Ele não queria que tirasse. Eu acho que ele não queria ouvir mais. Ô pai. Tivemos que levar o livro João 23. Eu estou mostrando a ótica de um pai, o pai. Entendeu? Quando o pai olha, o filho já fez, já sofreu as consequências, agora tivemos que levar ele lá chorando, o médico cutucando o ouvido dele para tirar o papel. Eu vi casos de criança que enfiou feijão, o feijão brotou, não é isso? Brotou. Brotou mesmo. Tá rindo porque não foi vocês. É terrível. Mas o pai ama. E o pai, sendo imperfeito, mesmo sendo imperfeito, ele fala, vou deixar nascer uma árvore até no céu para ele subir nela. Não. Ele não faz isso, ele dá um jeito de tirar aquilo do ouvido. Você está entendendo? Não é porque você errou que Deus vai deixar você morrer no erro, não. Né, Sheila? Ah, eu errei. Aí o diabo vem, a coisa vem. Você errou, você viu? Aí você é preso na acusação. Não, Deus é pai. E eu, sendo pai, Jefferson, homem falho, eu não deixo meu filho morrer no dano porque ele errou. Não deixo de forma alguma, quanto mais o nosso Deus que está no céu vai deixar que nós pereçamos, porque nós erramos. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho arrependeu e veio e abraçou o pai. Talvez na ótica do diabo, na ótica do inimigo, seria assim, ó, vai para lá, você não quis ir, pegou todo o seu bem e gastou, agora vai morrer com os porcos. Mas Jesus falou, não, o nosso pai que está no céu não é esse tipo de pai.
É o tipo de pai que abraça o filho que se arrepende. Que põe um anel no dedo do filho que se arrepende. E nem sempre ele castiga o filho que erra. Porque ele conhece a nossa intenção, o nosso coração. Deus discerne a nossa intenção do nosso pensamento, a intenção nossa. Morava no Serra Negra, tinha uma Paraty. O carro estava bonitão, lindão, roda de liga leve, estava filé. Eu estava desfilando com o carrinho, um dia eu chego em casa, tá a Thalitinha com uma chave de roda na mão. Tinha o quê? Uns 3 anos ali, amor? Tinha uns 2,5 para 3. Uns 2,5 para 3, rindo, feliz. Papai, eu fiz uma cartinha pro senhor. E eu esperando a cartinha. Quando eu olhei no carro, estava todo Escrita a cartinha. riscado. Eu olhei para ela, falei, meu Deus, que linda, amor, cartinha que você fez pro papai, né? Agora me dá essa chave de roda aqui antes que você bate na minha cabeça com ela. Tinha até arco-íris na cartinha. Nossa! Muito obrigado, filho. Que linda. Tinha até um arco-íris no final da cartinha. Fez até um arco-íris. Falei, filhinha, da próxima vez você escreve no papel. Tá bom? Dá um papelzinho para ela, caneta. Viu? Fica uma dica para os pais. Sempre dá um papel para criança. Caneta não, irmãos, né? Que a gente sabe, dá um giz de cera. Né? Um giz de cera nada com ponta, né, pastor Eliel? Dá um giz de cera. Mesmo assim fica de olho. Mesmo assim fica de olho, porque pode comer. Porque senão, irmão, ele vai escrever no seu carro. E é um legado que meu pai deixou para mim. Olha como meu pai foi sábio. Ele contava historinhas para nós. E uma das historinhas que ele contava para nós é de uma criança que riscou o carro do pai. E o pai viu aquilo e ficou nervoso. E o pai deu varada na mão da criança. Você sabe dessa história, Chico? Essa história os antigos sabem. Deu varada. Eu sou antigo, eu sei, meu pai. Deu varada, né? Tia não é antiga, não. O pai dela contou pra ela. Deu varada e com pouco a mão do menino inflamou. O pai levou o menino pro hospital. O menino perdeu a mão e o menino choroso pro pai falou: ô papai, eu queria tanto fazer um carinho no senhor. Que pena que eu não tenho uma mão. Porque se eu tivesse uma mão, eu iria fazer um carinho no rosto do Senhor. Às vezes a história muda, né, Sheila? Um pouquinho. Mas o que meu pai contava é desse jeito. E nesse momento, irmãos, eu lembrei dessa história, desse legado que o meu pai deixou para mim. Entendeu? Eu lembrei, sabe? Então, eu sendo imperfeito e falho, eu abracei minha filhinha, tratei ela com carinho. Agora, quanto mais o vosso Pai Celestial cuida de você. Às vezes você está preocupado porque errou com as consequências, com o castigo. Deus não vai te jogar no inferno porque você errou. Tá? Deus vai te dar um papel no giz de cera. Deus vai te abraçar, vai falar, obrigado, amor. Ele vai tirar aquilo da sua mão que pode te ferir, que pode te machucar. Assim é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Em João capítulo 1, versículo 12 diz: todo aquele que creu no seu nome deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olhem, como eu trouxe aqui como um filho olhando para o pai, agora um pai que olha para os seus filhos. E os meus filhos não são perfeitos. Esse erro foi o mínimo que eles cometeram. Foi o mínimo. Já cometeram algumas outras coisas, precisou de uma varadinha. Não tomou, mas porque eu quero o bem dos meus filhos e eu tenho prazer neles, eu tenho orgulho dos meus filhos. Entendendo?
Assim como eu, como filho, tenho prazer no meu Pai. Então todo aquele que creu no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No Salmo 139, verso 16, diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. O salmista está dizendo: o Senhor, Deus, quando eu estava ainda informe, o Senhor olhava para mim. Quando Davi ainda, a Thalita ainda era algo tão pequenininho no ventre da minha esposa, eu olhava para eles, eu conversava com eles, eu desejava o nascimento, a vinda deles. Eu pensava no melhor, na melhor educação, sabe, nos melhores amigos. Se eu penso nisso, quanto mais o vosso Pai Celestial. Como disse o salmista aqui, o Senhor olhava para mim, quando eu ainda estava informe. Algo maravilhoso também que eu quero trazer acerca do meu pai, porque às vezes nós filhos, a gente vai crescendo e vai vendo que o seu pai não é perfeito, né? Meu pai não é perfeito e tal. E eu lembro que eu acho que até contei aqui, e uma dessas vezes nós estávamos, meu pai tomava conta de uma igreja lá no Taquaril, aqui em Betim, na Igreja Assembleia de Deus, né? Meu pai que formou a 4ª série, fez o cursinho de teologia básico, e o meu pai não teve uma formação como muitos têm. E eu lembro que um desses momentos eu fiquei começando a achar que a mensagem que meu pai pregava estava meio, sabe? Estava meio defasada, já não estava tão atual. E o Eliel e a Elaine vão lembrar disso. Nós fomos à casa de uma irmã que a Rose nos levou lá no Betim, perto do Bom Repouso. E a Rose, que é uma amiga nossa, irmã em Cristo, falou: pastor Sebastião, vamos lá para orar, porque a minha amiga está com depressão, está com muita dificuldade, e está pensando até tirar sua vida, e vamos lá. E foi, acho que vocês estavam, não sei se vocês lembram, Bom Repouso, e nós fomos lá, e eu pensei nos textos bíblicos, e eu pensei, eu quero levar uma palavra para ela, um salmo, né, que mostra tanta aflição do salmista e tal. E meu pai começou a falar, o meu pai, vamos ler João 3:16. Eu falei: meu Deus, meu pai com João 3:16. Eu estou ficando careca de saber João 3:16. Quem não conhece João 3:16, sabe? Tive um certo, menosprezei meu pai naquele momento, e ele abriu a Bíblia e falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele falou assim, aquela mulher caiu em prantos, aquela mulher começou a chorar e foi chorando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquilo tornou vida naquela mulher. E quando eu olhava aquilo, eu me arrepiava todo, eu via o poder de Deus, eu via o relacionamento que meu pai tinha com Deus, sabe? Porque ele tinha a palavra de Deus, sabe? Ele tem, né, o filho, ele tem experiência com Deus, e aquilo me tornou mais admirador do meu pai ainda. Falei: cara, quem sou eu? Você está entendendo? E aquela mulher entrou em pranto, porque o meu pai leu João 3:16, e é o que eu trago para nós nessa noite. Deus nos ama, Ele é o Pai que nos ama. Eu, sendo imperfeito, eu sou capaz de amar o meu filho, quanto mais o vosso Pai Celestial. E Ele é um Deus que não somente Ele faz coisas mínimas pelos seus filhos, aquilo que é obrigação, não. Ele dá o seu primogênito. Aleluia, glória a Deus. Ele dá o seu primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Salmo 23, o verso 4, fala que o nosso Deus nos coloca em lugar seguro, nos coloca em lugar de proteção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se eu, como homem, olhando para o meu pai, que é falho, irmão, sinceramente, até hoje, quando eu estou perto do meu pai, eu me sinto seguro. Quanto mais o nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele está comigo, está com você. E por isso o salmista está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem está com você? Quem está comigo? Nosso Pai Celestial. Se eu, sendo falho, eu sou capaz de proteger o meu filho, a minha filha, de alguma violência, quanto mais o vosso Deus que está nos céus. Quanto mais, muito mais Ele. Muito mais Ele. Está entendendo? Muito mais o nosso Deus. Ele nos coloca em lugar seguro. Nos coloca em lugar de refúgio. Em lugar de segurança. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Se eu, como homem falho, eu me esforço para ser provedor dos meus filhos. Aí Mateus capítulo 6. Né? Se as aves, Jesus falando, não teçam nem fiam, se os lírios do campo, né, não conseguem cuidar de si, Deus cuida de tudo, quanto mais vocês, quanto mais nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus ensinou-nos a orar assim ao Pai, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se eu preocupo em dar aos meus filhos o pão de cada dia, quanto mais Deus. Eu não estou aqui para falar do meu Pai e de mim, dos meus filhos. Eu estou aqui para falar do nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, que em Mateus capítulo 6 está falando, é o nosso Pai Celestial. Está entendendo? Se os homens, sendo maus, sabem dar boas dádivas, boas coisas aos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, se vocês pedirem. Deus, como Pai, não é porque você errou que Ele vai te jogar no inferno. Não, jamais. Jesus disse: aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Sabe? Enquanto você quiser, enquanto você desejar, enquanto você procurar, enquanto você almejar, o nosso Pai vai estar lá. O filho pródigo foi e o pai estava lá. O pai não mudou de endereço, o pai continuou no mesmo endereço. O pai continuou. Foi o filho pródigo voltar e confessar. O pai abraçou e beijou o filho. Eu quero que você entenda: Deus tem prazer em você. Deus tem prazer na nossa vida. Deus não tem prazer que você morra. Não, Deus tem prazer em que você viva. Em que nós vivamos. Em que nos arrependemos. Em que venhamos olhar para Ele verdadeiramente como filho. Lembra que eu disse que eu olhava para o meu pai? Né? Muitos irmãos aqui ficaram, minha esposa ficou menos, porque é muito nojento. Né? Porque eu olhava para o meu pai, eu queria ser igual a ele de fato, sabe?
A Sheila também fez isso, né, Sheila? Cuspiu na mão para pegar na enxada, para capinar. E a gente fazia assim porque eu queria ser igual ao meu pai. Nós brincávamos de cutinho quando criança, porque o meu pai pregava a palavra e quando criança a gente, não, vamos pregar também, a gente pregava. Entendendo? Então, amados, receba essa palavra. Receba isso no seu coração. Sabe, Jesus sempre nos ensinou, quando esteve aqui, Ele nos ensinou por parábolas. Ele pegava histórias possíveis de acontecer, ou histórias acontecidas, para nos ensinar acerca do reino de Deus. Eu trouxe aqui a figura do meu pai, a minha figura, a figura dos meus filhos, não para falar de nós, mas para falar de Deus. Como pai. Como pai. Está entendendo? Sabe? Não acha que o pai espera ou deseja mal acerca de vocês. O pai, ele não está para julgar, ele não veio para julgar. Ele não veio para condenar, ele enviou o seu filho para advogar, para nos defender. Sabe? Talvez você que se acha que não é filho, Jesus, ele nos faz filhos de Deus, basta crer nele. É assim que a palavra diz, e se ela fala, creu em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é só crer em Jesus. E se você já creu e o diabo fala que você não é filho, diga alto, em bom tom, em alta voz, eu sou filho sim, porque eu confessei Jesus Cristo, porque eu creio em Jesus Cristo, porque eu desejo a vida com Deus. E agora Ele é o meu Pai, eu quero ser igual a Ele. Ele é o meu espelho, eu olho para Ele. Aleluia. E quando vierem para cima de mim, e quando me questionarem, e quando quiserem me oprimir, e quando quiserem me subjugar, eu e você, nós possamos dizer, não, eu tenho um pai. Aleluia. Eu tenho um pai. Como certo dia o Miguel falou com o moço, o meu pai é a polícia, viu? Miguel? Porque o Miguel olha para o pai dele e vê como um cara. É assim que Deus quer que nós olhemos para ele, sabe? Diante das ameaças. O meu pai é Deus, viu? Aleluia. O meu pai é dono do mundo. O meu pai traz à existência coisas que não existem. O meu pai, ele cura. O meu pai, ele batiza com o Espírito Santo. O meu pai, ele vai me levar para o céu para eu morar com ele. E o meu pai, mesmo eu não estando lá, ele enviou o seu filho. Ele enviou o seu Espírito Santo. Sabe, meu irmão Jesus, e o meu irmão Jesus falou, Espírito Santo, agora é você que vai ficar lá, nós vamos ficar lá. Sabe? E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a comunicar com o Pai, a falar com o Pai, dizendo, Abba Pai, que quer dizer Paizinho. Sabe? Assim como meu Pai, aceitado e aceita que eu coloque a cabeça no colo dele. Assim como meu pai que me abraça e me diz, filho, eu te amo. Sabe, o meu pai, por ser homem, às vezes até fala, me perdoa, filho, se eu te fiz alguma coisa. Eu, como filho, eu acho que ele nem precisava dizer isso, por tanto prazer que eu tenho nele, nem precisa. Mas se o meu pai, sendo um homem, ele é capaz de se aproximar de mim dessa forma, quanto mais o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então não é à toa que Ele é essa figura de Pai, não é à toa que Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai, a orar dizendo Pai Nosso. Sabe? Quando Ele fala sobre orar, Ele fala, quando quiser orar, entra no seu quarto, em secreto,
e fala com o seu pai em secreto. E o seu pai que te vê em secreto, ele vai te responder em secreto. E que você fala com ele em secreto, ele vai te responder em secreto. É o seu pai. Aleluia. Comece a falar com ele agora. Talvez você ainda não tinha entendido o nível de intimidade, de relacionamento, sabe, do amor, o quanto ele está pronto, sabe, se você errou, se você pecou, confesse, arrepende, procure um irmão. Deus nos colocou em família como irmãos, porque eu posso chegar diante do meu irmão Eliel, diante da minha irmã Miriam, da irmã Sheila, da minha irmã Elaine, dos irmãos, do irmão Tiago, e confessar, e eles orar comigo, sabe, clamando ao Pai. Aleluia, fale com Deus. Oh Deus, Pai grandão, como eu confio no teu amor, Deus. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Oh Deus, Pai. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Muitos ficaram à beira do caminho. Mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Oh Deus, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Pai, Pai, por isso, como eu confio no teu amor, Nós confiamos em Ti, Papai. como eu confio no teu amor. Oh Pai, O Senhor é Deus galardoador. oh Pai. Para aqueles que confiam. Oh Pai, Deus, Deus. Diga comigo, paixão. Paixão. Oh Pai, Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai grandão, Pai grandão. Muitos ficaram à beira do caminho. Agora bendito e maravilhoso. Mas eu não vou ser assim. Mas eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor. É isso que o teu povo acredita, meu Deus. Que abre porta e fecha a porta quando quer. Oh Senhor, ouça isso, Deus. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Esse 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 Deus que não falhou, que não falhará, que não falhou, que não falhará, que não falhou, que não falhará. Eu não conseguiria duvidar. Esse Deus que não falhou e que não falhará, que não falhará.
Celestial. Não venhamos esquecer disso. Amém. Não venhamos esquecer disso. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que hoje eu precisaria de um lenço. Né? Mas amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus possa abençoar a vida de vocês, meus amados. Né? A paz do Senhor esteja sobre a vida de todos. A graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos. Amém? Quarta-feira estaremos aqui no bairro Várzea das Flores, na Rua da Divisa, número 111, na esquina. Aqui é praticamente, o Riachão está mais para lá, né? Essa rua, eu esqueço o nome. Mas quase que a esquina com a Pau Brasil, né? Do lado de cima da Pau Brasil. Rua da Divisa, do lado de cima da Pau Brasil. Número 111, às quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Depois estaremos aqui aos domingos, já é o terceiro, né? É ceia. Estaremos celebrando a ceia. Venha ceiar conosco. Amém? Não esqueça que nós temos um Pai Celestial. Não deixe o diabo te julgar, não deixe o inimigo te condenar. Venha estar conosco. Amém? E iremos ceiar. E você que está em casa, que foi colocado em Cristo por meio do batismo, prepare aí o seu pão, o seu suco da uva. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos. Que todos digam amém, e amém. Amém.